A paz do Senhor, amados. Espero que todos gozem de uma boa saúde e que Deus abençoe a todos. Aqui no meu país está a chuviscar um pouco, mas graças a Deus estamos aqui para mais um vídeo. Bem, eu queria trazer uma reflexão de alguma coisa muito importante que tenho aprendido nesses últimos anos. Eu quero que vocês também façam os vossos comentários, digam alguma coisa sobre o assunto. E também subscrevam-se no canal, coloquem vossos likes, façam o canal crescer para termos mais conteúdos e para aprender mais coisas, não é? Afinal de contas, estamos aqui para haver uma interação. O assunto que queria trazer hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Repito, está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depende também de tradução ou de, como posso dizer, sim, de tradução de cada Bíblia, não é? Ok? E também no livro de Gênesis, o próprio Gênesis, capítulo 11, versículo 7, onde Deus também fala o seguinte, por causa daquele assunto de Torre de Babel, em que as pessoas estavam a fazer aquela torre, não queriam se espalhar, não é? Mas Deus diz para eles se espalharem sobre a terra, mas eles quiseram ficar num único sítio. E falavam a mesma língua. E Deus diz o seguinte: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Ok? Então são esses dois versículos que eu gostaria de mencionar para trazer aquilo que gostaria de colocar aqui. Vejam lá que a questão aqui usa-se o plural, não é? Deus diz façamos o homem. Façamos o homem. E ele diz venham e deixamos. Ok? Mas antes eu queria dizer o seguinte, que nós vivemos num tempo em que o conhecimento fala mais alto, não é? A Bíblia diz que o conhecimento traz orgulho e o amor edifica. Há muitas abordagens teológicas que aparecem para interpretar essas passagens, ou esta passagem que eu me referi aqui. Pessoas que são teólogos, pessoas que estudaram a teologia, pessoas que estiveram em universidades teológicas, nos trazem algumas abordagens sobre esse assunto para interpretar esse assunto. Eu penso que não precisamos de muita teologia para interpretar alguns assuntos na Bíblia, só precisamos de ler a palavra do Senhor e perceber, não é? Mas há questões que às vezes saímos da Bíblia porque queremos interpretar, enquanto a própria Bíblia tem resposta daquilo que nós estamos a perguntar. Mas ok. Agora eu quero trazer aqui algumas interpretações que já ouvi que tem a ver com esta passagem de façamos, ok? Porque a questão que se coloca é o seguinte, que quando Deus diz façamos, ou venham, desçamos e confundamos, com quem estava a falar? Repito, a questão é esta. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, com quem Deus estava a falar? Ok. Então, as interpretações que eu gostaria de trazer aqui, que dão resposta a esta pergunta que eu fiz. Uma das interpretações que acho que todos nós sabemos, ok? Que eu, quando me converti, logo vi, porque alguém interpretou assim, porque alguém leu num livro de um teólogo, ok? É que quando Deus disse façamos, estava a falar com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus que nós adoramos é um Deus triuno. Não que tenhamos três deuses, não. É a composição do próprio Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
ok? Então, quando diz façamos o homem, está a falar com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa é a interpretação que muitos de nós conhecemos, que nós aprendemos, não é? Quando nos convertemos, ok? E é a interpretação que é mais aceitável no seio da igreja. Que Deus está a falar com seu Filho, também está a falar com o Espírito Santo. Quando disse façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ok? Porque é um Deus que é triuno, não é? Não porque tenhamos três deuses, é um Deus que está composto em três partes, neste caso. Se temos um ovo, não é? Partimos o ovo, vai sair uma casca, vai sair a parte clara e vai sair o gema, neste caso. Não significa que vai sair a gema, não é? A gema. Não significa que nós temos três deuses, não. Aliás, não significa que nós temos três ovos. Temos um ovo composto em três partes. Então, Deus também é assim. Então, essa teoria ou essa interpretação diz que está a falar com Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois Deus começou a criar o homem. Agora, outra interpretação também que aprendi ao longo desses anos é quando Deus diz façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus estava a falar com as substâncias que ele iria usar para a formação do homem. Repito, Deus estava a falar com as substâncias que ele iria usar na formação do homem. Isto é, está a falar com o pó da terra, não é? Porque ele usou o pó da terra para fazer o homem. Está a falar também com a água, porque ele misturou o pó da terra com a água. E também está a falar com o ar. Então, quando Deus falou, está a falar com esses três elementos que ele ia usar para formar o homem. Por quê? Porque o homem tem alguma coisa da terra, o homem tem alguma coisa da água, o homem tem alguma coisa do ar. Ok? O homem faz parte da natureza. Ele precisa para viver, precisa da natureza, não é? Ele consome o que sai da natureza. As vitaminas que ele consome, a água que ele bebe. Porque são esses elementos que o homem foram usados para a formação do homem. Então, por esta razão, nesta interpretação, depois saem outras interpretações, principalmente aqueles que defendem aquilo que chamamos de African Spirituality, ou espiritualidade africana, falam dessas coisas da terra, falam dessas coisas de água, falam dessas coisas do ar. Então, o homem tem alguma coisa da terra, o homem tem alguma coisa do ar, tem alguma coisa de água. Então, essa interpretação diz que Deus estava a falar com esses elementos para a formação do homem. E também, nessa interpretação, também há um que diz o seguinte, que quando ele diz façamos o homem, segundo a nossa imagem e semelhança, quando falavas com esses elementos, ou quando falava com a terra, está a falar com a sua esposa. Quer dizer, está a falar com a sua esposa, que é a própria terra, porque ele depois se envolveu com a terra e começou a fabricar o homem. Ok? Essa também tem essa interpretação. Mas também há outra interpretação que diz que não. Quando Deus diz façamos, está a falar com a sua esposa. E não diz mais nada. Ok? Não nos mostra quem é a sua esposa que teve a falar com ele. Com ela neste caso. Mas não diz que está a falar com a sua esposa e depois para aí essa interpretação. Então, só para ver que no mundo do conhecimento há muita coisa que nós podemos aprender, principalmente quando fala da teologia. Então, venha lá com o seu comentário, também quero aprender de você, quero aprender de si. Qual é a interpretação que tu que conheces ou que você aprendeu, ok? Que acha que é verdadeiro. Agora, a última interpretação que eu gostaria de trazer aqui está no livro de Jó, ok? Quando os filhos de Deus vão se apresentar, a Bíblia diz que os anjos foram se apresentar, quando depois aparece o diabo, não é? Ele também aparece lá, o Satanás. A Bíblia, no livro de Jó, menciona 2 vezes em que os filhos de Deus, neste caso, os anjos vão se apresentar. Então, é uma espécie de conselho que há no céu, não é? Deus, não sei como que isso acontece, ou acontece mensalmente, ou
2 vezes por mês, não sei como isso acontece, mas tem essa interpretação que há sempre um conceito lá no céu em que Deus senta com os seus filhos para consertar algumas coisas, para falar de algumas coisas. Então é nesse conselho que quando Deus disse façamos o homem, Deus expôs nesse conselho, não é? Expôs nesse conselho e depois ele, depois de expor o assunto nesse conselho, ele depois fez, neste caso, sentou ou ajoelhou, começou a misturar o pó da terra com a água e depois soprou nas narinas. Então, este é o assunto que eu gostaria de trazer, essa reflexão que eu gostaria de trazer neste vídeo. Eu também quero aprender de si, então faça os teus comentários, então nos dê também a sua interpretação e qual é da interpretação que achas que você aprendeu e que tem certeza que está correto, não é? É uma interpretação. Então eu espero de si e que Deus abençoe. Até no próximo vídeo. Amém?